Muito bem, então nós vimos nas aulas anteriores o estudo especial do esmalte e da dentina. Hoje nós vamos fazer o estudo especial da polpa dentária, que é a parte mais interna do dente, onde existe a sua inervação e sua vascularização. Então a polpa dentária ela é constituída por um tecido conjuntivo frouxo, de natureza frouxa, semelhante a de outras estruturas do nosso organismo. Os odontoblastos, células presentes na superfície pulpar, são responsáveis pela formação da dentina e também fazem parte da sua estrutura. Então nós temos aqui esta figura mostrando um dente num corte frontal, onde nós temos aqui na coroa, na superfície externa desta coroa, o esmalte. Internamente eu tenho aqui a dentina, fazendo parte não só da coroa, como também da porção radicular. E mais internamente nós temos a polpa dentária. Veja aqui a polpa, veja que ela ocupa aqui uma porção correspondendo à coroa do dente, que é chamada de polpa coronária, e ela tem aqui uma porção que corresponde à raiz, que é a polpa radicular. Então, quando se faz um tratamento de canal, é removida então a polpa dentária e é feita então a obturação desse dente. Anatomicamente, a polpa está dividida, como já foi dito agora há pouco, em polpa coronária, que é esta aqui, e polpa radicular, que é esta aqui. Polpa coronária, coroa. Polpa radicular, raiz. Correspondendo então à coroa e à raiz anatômicas. A função da polpa dentária. Então a polpa, ela produz dentina durante toda a vida. Função nutritiva, que durante a fase de desenvolvimento, o importante papel da polpa é o de promover nutrientes e líquido tecidual para os componentes orgânicos dos tecidos mineralizados circunjacentes. Função formadora da polpa. Então, o desenvolvimento da polpa é um processo que ocorre de uma forma gradual. Assim sendo, não é possível a gente estabelecer uma época específica de quando vai ser o início desta formação, desse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento da polpa também varia de acordo com o dente. Todavia, em cada germe dental, o desenvolvimento da polpa ocorre depois do crescimento da lâmina dentária. Para dentro do tecido conjuntivo e também da formação do órgão dental. Durante a invaginação da lâmina dentária no tecido conjuntivo, ocorre então, gente, uma concentração de células, chamadas de células mesenquimatosas, conhecidas como papila dental, diretamente abaixo do órgão dental. Esta papila torna-se nitidamente evidente por volta da 8ª semana, ou seja, depois de 2 meses de vida embrionária dos dentes descidos anteriores, evidenciando-se mais tarde nos dentes posteriores, ainda mais tarde nos dentes permanentes. Então a dentina é um prolongamento da polpa. E a polpa, por meio dos seus prolongamentos odontoblásticos, é parte integrante da dentina. Assim, quando
uma cárie ou um preparo cavitário envolve a dentina, são envolvidos os prolongamentos odontoblásticos e a polpa. Então a polpa produz dentina durante toda a vida. Então nós estamos vendo aqui, tem aqui uma cárie, e esta cárie atingiu não só o esmalte, como a dentina, já chegando aqui na polpa. Então, esse tecido ele vai ser removido, parte do esmalte, parte da dentina. E se não houver problema pulpar, que necessite de um tratamento de canal, então apenas um forramento adequado, lá com hidróxido de cálcio, depois um outro cimento, que pode ser o cimento de IRM, já é o suficiente. Nesta figura, nós estamos vendo aqui algumas formações de cárie. Veja aqui o início, aqui já numa fase mais adiantada e aqui já no seu término praticamente. Veja aqui esses 3 dentes, o início da cárie, pegando parte de esmalte. Nesta situação, o paciente ele não sente dor. Ele vai verificar, às vezes ele percebe, às vezes não, um pontinho preto de cárie, como aqui, por exemplo, nessa figura. Isso não dói. Por quê? Porque está apenas no esmalte. Quando atinge a dentina, o substrato orgânico do dente, aí sim, aí o paciente já começa a sentir uma dor. Pode ser moderada ou mais forte, porque os canalículos dentinários, como nós já vimos, eles levam esse processo da dor até a polpa. Então, veja bem, aqui nós já estamos numa fase mais adiantada da cárie. Vejam que a cárie já atingiu aqui a dentina. E na dentina nós temos aqui os canalículos dentinários que levam essa sensibilidade até a polpa. Mas nesta situação, apenas um preparo de cavidade já é o suficiente. Mesmo que a cárie chegue próximo aqui à polpa, apenas um forramento mais adequado já é o suficiente também. Mas aqui, nessa outra figura, vejo que a cárie aqui já está bastante ampla. E essa cárie já se aprofundou de forma que ela atingiu aqui a polpa do dente. Quando ocorre então esse caso aqui, o que vai acontecer? A polpa, ela vai sentir, o paciente vai sentir dor, e é uma dor intensa, só que ela pode cessar e o paciente deixar essa dor, esquece que doeu o dente. Aí vai formar aqui uma lesão. E a polpa, antes era uma polpa viva, ela passa a ser uma polpa já necrosada. Veja aqui que formou até uma lesão na porção periapical do dente. Vejamos agora a função nutritiva. Durante a fase de desenvolvimento, o importante papel da polpa é o de promover nutrientes e líquido tecidual para os componentes orgânicos dos tecidos mineralizados circunjacentes. Os prolongamentos odontoblásticos começam nas junções dentina-esmalte e dentina-cemento e se estendem até a polpa através da dentina. Então vejam aqui os prolongamentos odontoblásticos. Aqui nós temos a camada odontoblástica ou corpos odontoblásticos chegando até aqui na polpa do dente. Esses prolongamentos constituem o dispositivo vital necessário ao metabolismo da dentina. Brandstrom verificou
que em pacientes adultos, esses prolongamentos ocupam apenas 1/3 dos canalículos dentinários, sendo o restante preenchido por um líquido intersticial. A despeito do estreitamento da câmara pulpar, que ocorre usualmente como resultado do envelhecimento e de calcificação patológica. Então a polpa conserva a vitalidade e sua circulação permanece intacta e funcionando. Vejo aqui nesta outra figura, nós temos então em 1 aqui a dentina canalicular, em 2 a chamada pré-dentina e aqui em 3 os odontoblastos. Vejo aqui os odontoblastos. Então nós temos os prolongamentos odontoblásticos, temos a camada odontoblástica, que seria os corpos odontoblásticos. E depois, mais para o interior aqui, nós temos então a polpa do dente. Função sensorial. Então, uma das funções da polpa é de responder às agressões com dor. Ela apresenta em seu interior terminações nervosas livres. Então, a função defensiva da polpa é uma das funções que é a de responder às agressões com inflamação. Então, a polpa avisa quando tem um problema mais sério no dente. Quando o paciente começa a sentir dor, é porque o problema já está chegando na polpa. Os irritantes, seja qual for a origem, estimula uma resposta quimiotática que impede ou retarda a destruição do tecido pulpar. Então, a inflamação, portanto, é uma ocorrência normal e benéfica. Por quê? Porque quando a polpa está inflamada, ou qualquer órgão do nosso organismo, o que vai acontecer? Vai acontecer dor, uma inflamação, rubor, perda de função do órgão, e tudo isto é um aviso que está havendo ali um problema na região. Então, todavia, também desempenha um papel destrutivo da polpa. A polpa, bem vascularizada, tem surpreendentemente capacidade de defesa e de recuperação. Então, a desintegração completa será o resultado final se os reagentes nocivos forem suficientemente intensos e duradouros. Como foi dito anteriormente, o movimento circulatório pulpar tem capacidade de remover o agente irritante. Devemos ter em mente que, se atuarmos em dentina, estamos atuando em tecido conjuntivo. O complexo dentina-polpa e qualquer distúrbio em um refletirá no outro. Veja aqui, nesta figura, este dente está totalmente aqui aberto na sua face proximal, mesial. Veja que a polpa está exposta. Então, está havendo aqui um processo inflamatório. Nesta outra figura, nós temos aqui num corte frontal, mostrando aqui o esmalte, aqui a dentina e aqui a polpa. Veja aqui, na dentina, nós temos esses forames que comunicam o meio externo com o meio interno. Veja aqui os forames, aqui os canalículos dentinários, que vão até a polpa do dente. O organismo humano está constantemente submetido a estresse e podem ser de 3 intensidades:
subfisiológico, normofisiológico e suprafisiológico. No estímulo subfisiológico, que está abaixo do limiar de excitação, o organismo não responde. O normofisiológico determina a resposta fisiológica do organismo, adaptando-o à vida. E o suprafisiológico desencadeará ruptura do equilíbrio, podendo levar o organismo à doença ou até à morte. Então, o tecido conjuntivo, ele reage a estímulos, e o complexo dentina-polpa pode também apresentar as seguintes reações. Caso o agente agressor, então a cárie, por exemplo, estiver situada no esmalte, veja aqui essa figura, então a cárie, ela está situada aqui no esmalte, estará dentro do estímulo subfisiológico, que significa que está abaixo do limiar de excitação. Então o organismo, ele não responde à dor. Caso então o agente agressor, cárie, estiver situado no esmalte, estará dentro do estímulo subfisiológico para o complexo dentina-polpa, e esse não responderá. É o que se conhece até agora. Aí veja bem, a polpa está aqui, aqui é o corno pulpar, e veja que a cárie já atingiu aqui esse corno pulpar. Então aqui a cárie está no esmalte, aqui na dentina, já pegando aqui corno pulpar, aqui cárie atingindo a polpa, ocasionando uma pulpite, e aqui uma periodontite. Veja que a polpa, ela já está infectada, ocorrendo aqui um abscesso periapical. O estímulo normofisiológico da mastigação, por exemplo, desencadeia a formação de dentina secundária regular durante toda a vida do dente. É uma resposta fisiológica a um estímulo fisiológico. Quando a agente agressor, cárie, estiver na dentina, mas sua agressão estiver dentro do normo fisiológico, o complexo dentina-polpa reage fisiologicamente, lançando mão dos meios normais de mecanismos ativo de obliteração dos canalículos dentinários e formação de dentina secundária irregular, que é a dentina reparadora. Sabemos que todas as vezes que a cárie atinge a dentina, a polpa responderá, porque a dentina e a polpa formam um único complexo. À medida que o estímulo vai passando do normo fisiológico para o suprafisiológico, a polpa lança a mão de mecanismo de defesa cada vez mais intensos, até que, não resistindo mais, vem então a morte desse tecido e se estabelece. Como já dissemos, na polpa encontra-se apenas terminações nervosas livres. Logo, sob qualquer estímulo térmico elétrico, ela só responde de uma forma, que é a dor. Então nós temos aqui um dente, onde houve aqui uma agressão nesse dente, atingindo aqui a polpa. Então olha que a cárie passou do esmalte, passou da dentina, chegando aqui à polpa. Então já houve aqui uma inflamação. Então passou do normo fisiológico para o suprafisiológico. Então ocorre a necrose pulpar. Veja aqui a lesão periapical. Então, nós temos aqui nessa outra figura as características microscópicas da cárie em dentina. Então, nós temos em A zona de desorganização total. Em B, nós temos
a zona de invasão bacteriana. Em C, a zona de desmineralização. E em D, que é a zona de esclerose dentária. Então, de fora para dentro, nós temos então a zona de desorganização bacteriana, desmineralização e esclerose dentinária. Muito bem, então nós comentamos alguma coisa com relação ao estudo especial da polpa. Então nós já vimos o estudo especial do esmalte, da dentina e da polpa. A próxima explanação vai ser a respeito do cemento, que é aquele tecido que reveste externamente a raiz de todos os dentes. Ele tem as mesmas características, a mesma coloração amarelada em todas essas raízes.